Bom dia, professor. Bom dia, pessoal. Eu estou me arrumando aqui, estamos formando a sala, né? Já estamos com 3 colegas, Isabel, Érica e a Luma. Peço que vocês aguardem um pouquinho, é o tempo que os demais colegas conseguem acesso, tá bom? Vamos aguardar. Professor, Pois não, diga. bom dia. Eu Bom gostaria, dia. se fosse possível, eu perdi a aula passada e eu vi lá sobre o trabalho, né, avaliativo da nota oficial. Eu gostaria, Certo. se fosse possível, o senhor pudesse explicar novamente aqui nessa aula. Com certeza. Eu vou propositadamente deixar para o final da aula, Tá ótimo. que é quando tem um número maior de alunos na sala. E isso facilita dar uma explicação mais abrangente, correto? Mas já estava dentro dos meus planos dedicar um espaço da nossa aula de hoje para esmiuçar um pouco o trabalho da semana que vem. Tá bom, professor, obrigado. E a Ana Amélia chegando por aqui. Bom dia, Ana Amélia. Bom dia, professor. Estamos aqui já em 5 pessoas na sala. Estamos aguardando um pouco. Essas entradas em aula, não só na nossa disciplina, mas eu estou acompanhando aqui pelo grupo da Camilo, né? A gente tem tido muitas dificuldades, né? Até os professores, a gente tem que repassar link toda vez, e o link disponível no AVA não funciona, mas isso é próprio de uma situação emergencial, né? Eu quero crer que, a partir dessa situação, a gente possa ter, para o futuro, né, um canal mais ágil, mais simples de acessar. Todo início de aula tem um pouco esse tormento, né, da gente sintonizar, né? Eu até procurei pelo AVA, mas não encontrei por lá, não, professor. Não sei qual era o encontro que estava. Eu tentei no É, 2, não é? É sempre no pois 1. é. Não, não. Tá, eu estou abandonando o AVA de uma certa Ah, forma, desce pelo link aqui do. porque não está funcionando, então eu estou Tá, disponibilizando o link toda vez. Mas lembrando tá que bom. as aulas estão sendo gravadas e estão sendo Eu vi lá. disponibilizadas no AVA, todas elas. Nenhuma deixou de ser gravada, todas estão lá. É o caso, por exemplo, da Isabel, que não pôde acompanhar as aulas anteriores. Então, nós temos disponibilidade, Isabel, das demais aulas, todas no AVA, ok? Vamos aguardar mais um pouco, né? Para a entrada de outros colegas. Esse é o nosso quarto encontro, salvo engano, não tenho muita certeza, mas acho que seja. E sendo que na primeira semana eu gravei 2 aulas, né? Então, salvo engano, é a quinta aula. Eu não tenho certeza se é a quarta ou a quinta. Mas é como na primeira semana eu gravei 2 aulas, 2 temáticas, né? Talvez esteja acumulada. Veja só, hoje nós vamos estar tratando da unidade 2, sessão 3. Nós vamos encerrar hoje a unidade 2. Encerrando a unidade 2, nós estamos passando pela linha do Equador, ou seja, estamos na metade do curso, né? Aí vamos passar para a unidade 3 e unidade 4 depois. Então, nós estamos encerrando na aula de hoje, antes da semana que vem, que é a avaliação oficial 1, que corresponde também à metade do curso. Então, nós estamos em sintonia com a nossa programação, tá certo?
Lembrando que, originalmente, nesta disciplina, eu estava com planos de trabalhar com planos diretores, né? E eu não sei se isso vai ser possível, provável que não, pelas condições aí do confinamento, né? Mas eu ainda penso em propor, para a nota parcial 2, que ainda é sob minha responsabilidade, algum trabalho relativo a plano diretor, né? Para que não fique este vazio. Lembrando que a avaliação oficial 2, que tem peso maior, bem maior, é essa avaliação oficial 2 que vai acontecer lá pelo mês de junho, por conta do sistema, né? Não é comigo. Então, vocês fiquem atentos. Mas essa avaliação 2, oficial 2, diz respeito aos conteúdos que nós estamos ministrando aqui, de tal forma que não vai ter nenhum desassossego, nenhuma surpresa. E essa avaliação, uma vez que o calendário esteja sendo seguido, vai acontecer no mês de junho. O bom dessa história toda é que, apesar da adversidade do confinamento, nós não teremos prejuízo de descontinuidade do curso, tá? Algumas disciplinas, que eu não sei se é o caso da turma de vocês, mas algumas disciplinas nós estamos tendo, que são disciplinas que exigem parte prática, como maquete, por exemplo, essas disciplinas vão ter algum prejuízo. A gente vai ter que entrar no mês de julho, nas férias, alguma coisa assim, para fazer a compensação de carga horária. No caso de vocês, 2/3 da disciplina é relativo a atividades práticas, né? Essas atividades práticas, elas já estão acontecendo de forma indireta, a partir do momento em que eu estou incitando vocês com trabalhos práticos, né, de pesquisa. Então, este trabalho valeria um pouco por essa prática dentro do possível, dentro do contexto que a gente vive atualmente. Mas, como eu falei no início dessa minha conversa, a parte do plano diretor, que seria o nosso objetivo maior, lá em Miguel Alves, ou antes era para ser em Amarante, depois Miguel Alves, essa parte está, em tese, prejudicada, né? Vamos ver a continuidade aí, né? Quem sabe a gente possa ter um retorno antes do final do semestre, a gente resolva ao menos fazer uma visita de campo, alguma coisa do gênero, que a gente possa fazer essa imersão. Mas, de qualquer forma, vai ser de pequeno porte, né? Até porque esse problema da epidemia não vai ser resolvido de uma hora para outra, né? A gente tem aí pesquisas de vacina, pesquisas de terapias, de medicações, mas tudo isso ainda é incipiente, né? Não temos nenhuma perspectiva concreta de curto prazo. Eu acredito que a gente venha ter, eu espero ter uma luz no final do túnel, mas não assim tão brevemente, mas quem sabe no segundo semestre, eu espero ter. As vacinas estão sendo prometidas só para o ano que vem, mas quem sabe vem antes. Vamos torcer para que isso aconteça. E uma vez que aconteça, a gente pode até, mesmo fora da disciplina oficialmente, disponibilizar essa experiência de planejamento. Tem sido uma tradição no nosso curso. Eu dou aula na Camilo desde a primeira turma, e todas as turmas passaram por essa imersão de plano diretor. A de vocês seria a primeira turma
que ficaria aleijada dessa experiência. Eu acho isso muito ruim, porque a atividade de planejamento urbano, a atividade de urbanismo, exige muito esta experiência com o campo, né? A vivência com a comunidade, a verificação dos problemas, a quantificação dos problemas, o mapeamento dos problemas e a busca de solução, tentar elaborar um diagnóstico adequado para a situação urbana que a gente esteja examinando, tudo isso aí é de fundamental importância. Mas eu estou aqui com os meus botões tentando ver como a gente poderia fazer uma programação compensatória nesse sentido. Eu estou achando estranho que a gente ainda tem pouca adesão, né? Nas outras aulas as adesões eram mais rápidas. Eu vou verificar aqui se tem gente no WhatsApp enrolado. Pode ser por causa de projeto. Hoje tem entrega, professor, hoje à noite. Aí para treinamento de interiores. Pode ser isso. Tem entrega de interiores, né? Pode ser isso. Tá. Paulo, não está aparecendo para a gente. A sua câmera está desligada? Você vai deixar desligada? Opa! Não, a minha câmera ela está ligada. Não está aparecendo, não. Deixa eu ver. Luna, está vendo? Não, para mim aparece. Tá, talvez seja algum comando seu especificamente aí, Ana Amélia, porque o meu comando aqui, a câmera está ativada e está aparecendo para a Luma. Isabel, eu estou aparecendo aí para você? Érica? Tá sim, professor, tá sim, tá aparecendo. Tá. Érica, tá ok? Então é só para mim, professor, você está sumido. Mas pelo menos está me ouvindo, né? Estou ouvindo direitinho. Pronto, menos mal, porque a minha imagem não vai fazer tanta diferença, não. Mas assim... Enfim, mas deve ser algum comando seu aí, eu não sei exatamente. Bom, vamos dar início, né? Aqui devagarzinho. Hoje, na verdade, o nosso conteúdo vai ser um pouco sobre a China, coincidentemente, né? Vamos falar sobre a China, e na sequência dessa contextualização da evolução urbana na China e seus problemas, a gente vai falar de um plano chinês de sustentabilidade urbana, e esse plano tem tópicos que são generalistas e passíveis de aplicação em outras realidades, como aqui no caso do Brasil, né? Então, na verdade, a aula de hoje ela vai consolidar conhecimentos que a gente já vem represando de outras aulas, né? Muito bem. Então, a China, a questão de 20 anos atrás, né? A questão de 20 anos atrás, a China era um país essencialmente rural, né? Tinha acabado de sair de um período de fechamento de regime político muito forte, né? Absolutamente forte. A China era um dos países mais fechados do mundo, mais fechado que a União Soviética, e também um país que, desde a década de 40, né, vinha experimentando um regime comunista muito ferrenho, em dados momentos muito radical, né? É um país que passou por experiência como as chamadas revoluções culturais, que eram revoluções muito rígidas. Não faz muito tempo que na China só se podia vestir um modelo de roupa, né? Existia uma roupa padrão para os homens e uma roupa padrão para as mulheres, e isso tinha que ser seguido a ferro e fogo. Enfim, as liberdades individuais na China eram uma catástrofe, isso tudo por conta de um regime comunista muito fechado. Essa história a gente teria que se reportar antes a história da China, que eu não vou fazer, porque senão a gente teria que se alongar muito, mas a China ficou um país amargo em relação às experiências com o mundo exterior,
uma vez que ela foi muito explorada, ela foi muito enganada nos processos de colonização, com os ingleses, com os franceses, com os americanos, com os japoneses, né? A invasão japonesa na China foi muito cruel, e a China, desde a época dos embates com os mongóis e tudo mais, ela buscou uma política de fechamento, né? Vide as muralhas da China, etc, etc. Muito bem. Isso tudo foi, em tempos mais recentes, no regime comunista, essas situações foram sendo agravadas. E com o crescimento demográfico explosivo, né, a China, a questão de 30 anos atrás, já tinha alcançado 1 bilhão de habitantes. Hoje a população é em torno de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Então, esse crescimento era muito grande. E essa população, a grande maioria no espaço rural, tinha qualidade de vida absolutamente precária, né? Essa qualidade de vida, ela era especialmente precária no que diz respeito à alimentação, né? Apesar da China ser um país de dimensões continentais, a China tem muitos territórios, muitos mesmos, que são inóspitos, que são territórios de difícil produção, né? Tem o Tibete, que é uma região montanhosa, em que se produz muito pouco pelas condições dos acidentes geográficos. É um platô enorme, né? O Tibete é como se fosse o estado da Amazônia aqui no Brasil. É enorme e com pouca acessibilidade ainda hoje, etc. E tem o grande deserto da China, né, o deserto de Gobi e outros desertos, que domina metade do país, a metade ocidental, o oeste da China, é uma região desértica, né? Uma região absolutamente desértica. E também com poucas terras com práticas agrícolas. Então, a China tinha uma capacidade de produção agrícola relativamente pequena frente à sua fome, frente ao número de habitantes, né? Então, diante deste quadro, os chineses otimizavam o que era possível, praticavam uma agricultura intensivista, eles são excelentes agricultores, eles dominam mesmo a terra. A parte agricultável do país tem uma parte muito montanhosa. Para isso, eles desenvolveram a tecnologia dos platôs. Eles plantam muito em platô, eles conseguem produzir, eles conseguem uma produção agrícola efetiva, mesmo em regiões muito montanhosas. São regiões que normalmente criam dificuldades para a mecanização agrícola, para o trato agrícola de modo geral. Então, eles tinham dificuldade, e têm ainda, de alimentar a sua população. Não é à toa que criou-se o hábito de se consumir animais silvestres, né? Entre outras práticas, né? Eles consomem tudo que é possível consumir, porque a população é muito grande e os recursos agrícolas muito escassos. Em tempos recentes, com o desenvolvimento industrial, comercial e tal, eles passaram a ter recursos para importar esses alimentos, por exemplo, do Brasil e de outros locais. Então, hoje, essa pressão por alimentos não é tão grande, né? E, aliado a isto, eles desenvolveram de 20, 25 anos para cá uma política rígida de controle demográfico, porque a população estava crescendo em escala exponencial. A prole costumava ser grande, em dados momentos a mortalidade começou a ter um certo controle, e o país estava explodindo demograficamente. Então, eles adotaram uma política rígida de um filho por família, né? Quem tinha 2 filhos por família era bastante penalizado, isso era controlado rigidamente, né? Ainda hoje, de uma certa forma, esse controle e essa política existe. Em tempos mais recentes, eles começaram a afrouxar essa política, porque o que estava acontecendo era um envelhecimento da população.
ou seja, a mão de obra jovem estava proporcionalmente ficando menor. Então, eles andaram dando um afrouxamento. Só que agora o efeito está um pouco contrário. Muitos jovens casais nem querem ter filho ou mantêm a rigidez de um filho por família, ou seja, criou-se um hábito cultural, né, ao avesso do que era, de proles maiores e de tudo mais. O país começou a ter uma abertura política e abertura comercial nesses últimos 25 anos, né? Então, eles conseguiram, de uma certa forma, conciliar uma gestão ainda comunista, né? Lá tudo é controlado pelo Partido Comunista e tal. O Exército é uma instituição muito forte, que também é diretamente controlado pelo Partido Comunista. Apesar disto, eles conciliaram esta situação de gestão interna com um crescimento mercantil, industrial, condizente com as práticas do mundo capitalista. Então, é uma situação um pouco contraditória até, né? Lá criou-se grandes corporações, grandes empresas, né? Essa cidade, Wuhan, onde surgiu o coronavírus, é uma cidade que vocês podem até dar uma olhadinha na internet, no Google. É uma cidade extremamente contemporânea, né? A gente pensa que é uma cidade perdida no interior da China, mas se a gente for ver, é uma cidade que tem, né, uma estrutura urbana absolutamente invejável. Nenhuma cidade do Brasil tem nada parecido com Wuhan tem. E, além do que, é uma cidade de 10 milhões de habitantes, e a sua área de influência é de 20, 30 milhões de habitantes. É uma região muito grande e de muita produção. Geograficamente, ela fica bem no centro assim, da China, da parte da China mais densamente habitada. Ela não é uma cidade de litoral, está às margens do Rio Amarelo, tem ligação por navegação, mas ela é um grande entroncamento ferroviário, rodoviário, e é uma cidade estratégica, né, como centro de produção. Né? Tem muitas indústrias automotivas e de tudo mais. Mas veja bem, tudo isso que eu estou explicando é para chegar num termo conclusivo do seguinte: a urbanização na China é muito recente. Uma. Duas, ela é muito explosiva, porque a população rural era absolutamente predominante na China. Hoje, a China já é um país mais urbano que rural, embora ainda tenha grandes contingentes rurais. Na China, há uma diferença muito grande da condição de vida rural para a condição de vida urbana. Quem vive no meio rural, em geral, tem uma condição de vida muito precária, ainda como se fosse no velho regime comunista, né? Tem pouco acesso a bens de consumo, as condições no meio rural são bastante adversas, a mortalidade é maior, a expectativa de vida é menor, parte dessa população ainda estão com costumes arcaicos, né? E eles têm mais dificuldade. Tem melhorado e tal, mas há uma diferença muito grande entre a população urbana e a população rural. A diferença dessa situação em relação ao processo de urbanização explosivo, que também aconteceu aqui no Brasil, é que essa explosão na China é 2, 3 vezes maior, ou seja, o tempo de urbanização foi menor e os contingentes populacionais que saíram do meio rural na direção do meio urbano foram muito maiores, proporcionalmente falando e demograficamente falando. Então, a chegada desse pessoal nas cidades foi muito repentina. Então, há ainda um processo de aculturamento, né, em geral, nas cidades da China. Algumas já são plenamente urbanas, outras nem tanto. Wuhan é uma cidade, por ser no interior, que vive muito esse dilema, né?
ela é, ao mesmo tempo, visualmente falando, e vocês podem dar uma olhadinha, uma espiada, extremamente urbana, viadutos, edifícios futuristas, etc., mas, ao mesmo tempo, é uma cidade de formação recente e que boa parte da sua população ainda tem hábitos rurais, né? Então, entrando mais gente aqui no nosso grupo, né? Então, há uma contradição, né? E essa contradição é muito em função do contexto histórico, né? E um outro dado muito importante é que você que mora na zona rural lá e quer ir para uma cidade, você não tem essa liberdade. Como no caso do Brasil, a gente tem, né? Se é uma família pobre lá no município de Barras. Barras, no Piauí, vamos citar Miguel Alves, é melhor porque é a cidade que a gente vinha trabalhando. Miguel Alves é uma cidade que cerca de mais da metade da população ainda está na zona rural. É um município muito extenso, né? Então, algum cidadão deste lá de Miguel Alves, que tenha um parente ou um conhecido que seja no meio urbano, seja na cidade de Miguel Alves mesmo, ou em Teresina, ou em São Paulo, ele querendo ir embora, ele conseguindo algum recurso pequeno que seja, às vezes um empréstimo, às vezes um dinheiro que a família transfere e tudo mais, ele vai embora. Na China não é assim. Você está no meio rural, você tem um desejo de ir para a cidade, e muitos têm esse desejo lá, porque a vida na cidade está muito melhor do que a vida no campo, muito melhor. Lá eles não têm essa liberdade, tem que ter um consentimento do governo. Então, o governo, na medida que vai precisando de mão de obra urbana, ele vai liberando a chegada de novos contingentes urbanos, novos contingentes populacionais nas cidades, né? Então, essa população chega, muitas vezes na condição de mão de obra barata, de alguma indústria, por isso que eles conseguem ter uma competitividade tão forte na produção industrial. Que essas pessoas vêm de um meio rural, onde eles não tinham acesso a quase nada, muito pouco, e levavam uma vida com expectativa muito baixa. Na medida que eles chegam na cidade, ainda que o trabalho seja muito precário, que eles ganhem pouco, o simples fato de estarem na cidade, e lembrando que um país de economia socialista, eles têm uma certa condição de suporte social, educação, saúde, etc. Eles têm isso, efetivamente. Então, somente o acesso a esse serviço já dá um diferencial muito grande da condição de vida anterior no meio rural para a nova condição de vida no meio urbano. Ainda que eles venham ter um salário muito baixo e tudo mais, e com isso a economia chinesa tem uma vantagem em relação às outras economias muito grande de competitividade, né? Isso explica, por exemplo, o fato de uma máscara de proteção lá na China ser produzida a 7 centavos, e aqui no Brasil a gente não consegue produzir por 20, 25, 30 centavos, ou seja, 3, 4 vezes mais caro. Então, resultado disso, 90, 95% das máscaras que são produzidas no mundo são produzidas na China. Como é uma indústria de confecção, com o uso de mão de obra intensiva, né, desses contingentes que vêm do meio rural. A urbanização, todavia, vem avançando muito, porque esse arranjo econômico na China tem prosperado, tem dado muito certo. Grandes corporações estão por lá. E com a globalização da economia, o que aconteceu? Muitas indústrias, num primeiro momento, as indústrias com a utilização de mão de obra intensiva, por exemplo, tênis, Nike, Puma, a grande maioria dos fabricantes de tênis foram tudo para a China, ou então para a Tailândia, para algum outro país daquela região, que tem situações mais ou menos semelhantes. A Tailândia não tem um regime comunista, mas tem um regime muito autoritário também, que impõe certas condições de controle e tudo mais. Então, esses contingentes, essa produção
começou a migrar para a China, né? Então a gente começou a conviver no mundo todo com o Made in China nas etiquetas. Inicialmente de produtos mais baratos, de roupa, de tênis, de sandália, sapato, etc. E depois produtos mais sofisticados, né? Como esses computadores que vocês estão aí na frente, celular, o que seja, tudo isso aí, quase tudo é feito na China. E é muito por conta dessa condição, desse arranjo interno de produção, né? Isso tem sido um motivo maior da explosão urbana na China. Tá? Embora muita gente continue na zona rural, muita gente já foi para as cidades. E as cidades têm experimentado, nesses últimos 20, 25 anos, uma explosão demográfica muito grande, né? Cidades como Pequim, com a área metropolitana em torno de 20, 25 milhões de habitantes, Xangai, Nanquim, Wuhan, ou a antiga Hong Kong, que era uma colônia inglesa e deixou de ser colônia inglesa, Macau, que era uma colônia portuguesa e que também agora está já incorporada à China, todas elas tiveram um crescimento urbano explosivo, né? E começaram a conviver com as mazelas desse crescimento urbano. A diferença é que o crescimento urbano lá, em relação ao nosso, é que lá o crescimento urbano é sob a tutela direta do Estado. Então você não tem assim áreas de favela, áreas de habitação subnormais muito expressiva, é muito pouco. As habitações são providas pelo Estado. Lá tem situações de cidades construídas no ponto de serem ocupadas que ainda não foram ocupadas, né? Estão esperando ter uma pulsação econômica que justifique a ocupação da cidade, mas já digamos, é uma previsibilidade. Então, em alguns aspectos de infraestrutura, sobretudo a moradia, etc., eles têm se antecipado. Muitas vezes essa morada é pequena e tudo, mas é uma morada com o mínimo de dignidade. E as cidades, assim, têm crescido. Porém, outros problemas têm acontecido, né? Alta demanda no transporte coletivo, precariedade desse transporte, mobilidade complicada, congestionamentos, cidades com poluição altíssima, né? Pequim raramente vê o sol, a poluição é muito maior, mas muito maior que São Paulo. Quando da realização dos Jogos Olímpicos na China, esse problema ficou latente para o resto do mundo, né? Muitos atletas tiveram problemas respiratórios em função da poluição de Pequim, e é porque eles tomaram cuidado de fechar determinadas indústrias temporariamente, para que a emissão desses gases fosse um pouco mais controlados. Existe o problema também de desigualdade, um segmento da população, classe média alta, classe média, os ricos e tal, ascenderam muito fortemente. A base da população é essa população que é mais explorada, que é mão de obra barata nas fábricas e tudo mais, tem uma diferença de renda muito grande. Isso gera tensões também nas cidades. Como é um país autoritário, essencialmente autoritário, os problemas de segurança são minimizados em função desta presença muito rígida do Estado na vida das pessoas. Mas não fosse isso, certamente os problemas de segurança estariam explodindo por lá também. E, enfim, existe uma série de outros problemas. Algumas partes das cidades são muito densas, muita gente, tá? Isso certamente serviu de ingrediente para o agravamento do coronavírus nos seus primeiros momentos de propagação na China, porque é uma cidade muito densa, o contato da população é muito intenso, muito próximo. Então, o espalhamento de doenças é bastante favorecido com esse tipo de situação, etc. Então, o quadro urbano da China é bastante precário, né? A gente não pode se deixar enganar
pelos cartões postais das cidades futuristas. Por trás daquela fachada, por trás daquele vitrinismo, a gente tem condições de vidas precárias e muitos sociólogos entendem que tudo aquilo ali é uma bomba prestes a explodir. Num dado momento, devido a essas diferenças, essas desigualdades, e devido também à precariedade cada vez mais das condições de vida na cidade, isso pode vir a ter uma convulsão social. Mas momentaneamente não tem. O Estado chinês tem se mostrado muito eficiente, né, em disponibilizar soluções de transporte coletivo, disso tal. Os metrôs são construídos a uma velocidade absurda, né, de dar inveja, né? Uma rede metroviária como a cidade de São Paulo é construída a cada 3 anos na cidade de Xangai. A rede de metrô de Xangai é hoje 10 vezes maior que a rede de metrô da cidade de São Paulo. Então, isso mostra uma certa pujança, é um lado que eles têm, e tudo isso ajuda a minimizar um pouco esses impactos, né? Mas é interessante o tema da aula de hoje, que a gente vai perceber um pouco do porquê que surge o coronavírus no centro da China, né, sem que a gente tenha que lidar com teorias conspiratórias de que foi de propósito, tal, isso e aquilo, tá? Várias instituições isentas já examinaram esse vírus e tudo mais, e são unânimes em dizer que não é vírus de laboratório, que veio realmente da natureza. Eu vou dar um espaço para comentário de vocês agora, eu só vou encerrar esse capítulo falando de um artigo que eu li ontem. Eu quero ver se eu até passo para vocês, que é um artigo, como se, o título eu esqueci, eu acho que é Compromisso Verde, Mundo Verde, eu acho que é Mundo Verde. É uma espécie de tratado que está surgindo entre países, especialmente da Europa, mas outros também, buscando se comprometer mais ainda com a questão do equilíbrio ambiental, né? E isso está acontecendo em função dessa crise, dessa pandemia que a gente tem vivendo. Porque, no fundo, essa pandemia é resultante de um desequilíbrio ambiental, dessa explosão urbana, né, da contraposição de costumes que antes aconteciam no meio rural e que terminava por lá ficando e não gerando tantas consequências. E hoje a gente tem, não só na China, mas em outros países, o surgimento de novas doenças, de novos problemas, as neuroses urbanas, por exemplo. As neuroses urbanas têm matado muita gente, inclusive por suicídio, né? Então, tudo isso, se a gente for analisar no conjunto, a gente vai ter uma percepção que a gente vive uma grande crise de relacionamento dos humanos com o seu ambiente. É preciso buscar um termo de equilíbrio. Mais do que nunca, o discurso da sustentabilidade se impõe. O discurso da sustentabilidade deve estar na ordem do dia. E acredito que essa onda verde, da qual, em tese, eu não tenho conhecimento aprofundado, mas em tese eu sou signatário, essa onda verde eu espero que venha a ser um dos benefícios que a gente possa usufruir após toda essa situação que a gente está vivendo. Eu já até falei para vocês em aulas passadas que a própria região amazônica, que vem sofrendo desmatamentos desenfreados, inclusive agora, neste período, né, as tribos de índio, as reservas, o garimpo avançando de forma explosiva e tudo mais, que pode surgir um corona a qualquer momento aqui no Brasil, né? Frente a essas condições de desequilíbrio que a gente está passando, né? Então, essas situações, elas, no fundo, remetem à necessidade de que a gente reflita mais
sobre as nossas relações com o meio ambiente e do nosso modo de viver, o nosso excesso de consumismo, e o excesso de consumismo leva a um esgotamento dos recursos naturais, leva a uma demanda energética exagerada, que também vai gerar danos ambientais, e assim por diante. Então, isso serve muito como reflexão. Eu vou abrir a palavra agora, lembrando que a segunda parte da nossa aula de hoje, eu vou falar sobre o programa de sustentabilidade urbana da China, o que eles preveem para enfrentar todo esse caos que eu relatei agora na nossa primeira metade de aula. E vou ter um terceiro tempo ainda, mais para o final da aula, para falar do nosso trabalho da semana que vem, ok? Microfone aberto, podem interagir, podem perguntar. Ok? Então vamos prosseguir. Molhei um pouco aqui a garganta. Eu estou entendendo que o assunto que eu estou discorrendo está sendo entendido, está mais ou menos claro e tudo mais. É bom lembrar que, em alguns momentos, eu externo minha opinião pessoal, né? Mas a gente tem que fazer isso com certos comedimentos, né? Ou seja, eu, como professor, não sou detentor da verdade, é preciso que vocês tenham senso crítico, tenham acesso sempre a mais informações e tudo mais. Todavia, frente aos fatos e às leituras que a gente comunga, essa é a nossa situação. Bom, diante desses problemas que eu acabei de relatar, a China criou comitês, eles usam muito esse termo comitês, de enfrentamento a essas adversidades do crescimento urbano, principalmente considerando que uma parte ainda considerável da população está no meio rural, ou seja, esse crescimento urbano tende a ter continuidade e eles têm que estarem sempre muito atentos a controlar essa situação toda, porque senão eles podem ter algum problema de distúrbio social, né? Se a vida se tornar muito precária no meio urbano e tudo mais. Essa pandemia, certamente, acendeu uma luzinha vermelha para eles, para o mundo todo, especialmente para eles, né? Porque eles perceberam, acredito que tenham percebido, que há alguma coisa de errado, que há necessidade de controles sanitários, há necessidade de se buscar um modo sustentável de se viver nas cidades. É sempre bom lembrar que o vírus surge no meio urbano, né? Ele não surge no meio rural, tá? Ele surge no meio urbano. Bom, o Programa de Sustentabilidade Urbana da China prevê uma série de compromissos, né? O primeiro compromisso que eu vou relatar aqui é o compromisso da densidade. Então, eles propõem que as cidades tenham um equilíbrio de densidade. Eu falo muito em sala de aula em densidades mais altas para as nossas cidades, né? Porque, de fato, Teresina tem uma densidade muito baixa e tal, né? Já falei isso várias vezes. Todavia, nem tanto, nem tão pouco. Quando a densidade é alta demais, como no caso das cidades chinesas, essas densidades, né, essa aproximação excessiva de grandes contingentes populacionais, elas podem gerar problemas, né? Não só sanitários, mas problemas de várias ordens. Problemas de mobilidade, de lotação de transporte coletivo, de sobrecarga dos sistemas de infraestrutura, rede de água, rede de esgoto, rede de energia elétrica e tudo mais. Então, eles estabeleceram um patamar
de equilíbrio, que é uma densidade mínima de 100 habitantes por hectare, tá? 100 habitantes por hectare. Isso equivale a 10 mil habitantes por quilômetro quadrado, né? Então, esses 10 mil habitantes por quilômetro quadrado equivale a 100 habitantes por hectare. Lembrando, 100 habitantes por hectare como um padrão mínimo aceitável de densidade, mas que essas densidades não sejam altas demais a ponto de passar de 200 habitantes por hectare. Aí, só para efeito de comparação, Copacabana tem 1.200 habitantes por hectare. Se eu for mensurar só a área urbanizada de Copacabana, né, uma área muito densa. Tóquio chega a ter áreas de 3.000, 4.000 habitantes por hectare. É muito grande, é 3, 4 vezes maior que a densidade de Copacabana. E Teresina tem uma densidade já ao contrário, tipo 50, 60 habitantes por hectare. Já é muito baixa, né? Então, é como eu disse, nem tanto, nem tão pouco. O ideal é que Teresina consiga dobrar, no mínimo, a sua densidade, para chegar a um patamar de 100 habitantes por hectare, que é o que esse programa de sustentabilidade urbana chinês prescreve, né? De chegar a uma densidade mínima de 100 habitantes por hectare. Quando você tem uma densidade maior, você consegue otimizar os serviços urbanos, né? Os serviços urbanos não se tornam tão dispendiosos nas suas extensões, porque a partir do momento que ele percorre uma determinada distância, ele serve mais gente e, com isso, ele consegue um padrão maior de otimização de custo, tá? Quando esse serviço é muito denso, acontece o efeito contrário. Então, por isso que a gente deve buscar uma orientação. Outro compromisso que eles buscam nos próximos anos, esses próximos anos eles estão entendendo que seja de 10 a 20 anos, com um horizonte de 15 anos. Em 15 anos, eles querem buscar equilibrar essas situações que eu estou discorrendo aqui. Não sei essa situação depois dessa pandemia, pode até ser que se acelere. Então, outra questão é o transporte orientado, né? É um direcionamento, né, do transporte de forma mais orientada. O que seria isso? Os modais, né, os vetores dos respectivos modais, por exemplo, modal de metrô, modal de trens urbanos, etc., ou de ônibus. Então, é preciso que, ao longo desses vetores, desses eixos, aonde os modais estão assentados, onde eles vão ser criados, é preciso que a gente tenha uma densidade maior, né? Para fazer com que haja menos de necessidade de deslocamentos internos dentro das cidades, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui que está exatamente na contramão desse direcionamento orientado do transporte, que é o nosso trem aqui em Teresina, né? Que inclusive é operado por um VLT, né, precário e tudo mais. Se a gente for ver a fotografia aérea, por onde essa linha férrea passa, a gente vai ver que ela percorre uma parte muito grande de vazios urbanos, né? Isso vai na contramão, porque se eu tenho a perspectiva de um transporte coletivo de uso mais intenso junto a essa linha, o desejável é que a cidade buscasse um adensamento maior populacional nessa região, né? Inclusive, eu já orientei 3 trabalhos no TCC, no TFG, exatamente em cima dessa temática, né? O último trabalho foi da Diene, que ela trabalhou um conjunto habitacional relacionado a um desses vazios urbanos, junto à ferrovia, junto a uma estação do metrô. E o objetivo era justamente adensar, né? Ela trabalhou, inclusive, com verticalização, né, edifícios de 3 andares, inclusive alguns edifícios de até 8 pavimentos, para fazer com que mais gente pudesse estar sentado junto a esse modal de transporte potencial.
que no caso de Teresina transporta 3.000 passageiros por dia. Isso é ridículo, ridículo, não é viável. Então, seria desejável que transportasse, no mínimo, 60.000, 100.000 passageiros dia, né? Porque o potencial de um VLT é muito grande. Então, não justifica a gente estar desorientado, né? A gente tem que orientar, ter um direcionamento orientado do transporte. Então, previamente, aonde for ter um transporte mais eficiente, de maior capacidade de atendimento, a gente deva aumentar a densidade e preferenciar a urbanização desses espaços. Nós fizemos, no semestre passado, uma visita ao plano diretor da cidade de Teresina, acho que vocês lembram. E uma das políticas do plano diretor é esta, mas eu interpretei aquela política ainda de uma forma um pouco frouxa. Eu acredito que deveria ser mais incisivo. Inclusive, na época, na ocasião, eu perguntei sobre o adensamento junto à linha ferroviária, que não estava muito claro no plano diretor. E não está. Eu achei muito tímida as medidas desse adensamento. Bom, o uso misto, tá? Outra estratégia que eles buscam adotar para minimizar os efeitos desse processo de urbanização desorganizado que eles vivem. Então, eles querem dar preferência a unidades habitacionais de uso misto. Essa política está disseminada no mundo todo. Aliás, tudo isso que eu estou falando aqui, embora seja de um documento chinês, ele é de aplicabilidade, hoje, à realidade urbana do planeta, né? Então, o uso misto vem sendo liberado gradativamente nas nossas cidades. O modernismo, que é a escola que eu fui formado, era a escola modernista, muitos arquitetos que estão no mercado ainda têm essa índole modernista. A gente tinha uma visão de que a cidade deveria ser organizada por setores. Então, a gente setorizava tudo no meio urbano, né? Como se fosse Brasília. Setor hospitalar, setor disso, setor daquilo, setor tal. O uso misto, a questão do uso misto, vem na contramão disso tudo e vai subverter esse discurso modernista, em boa hora, né? Porque o modernismo estava ocasionando alguns problemas, porque estava provocando a necessidade de deslocamentos desnecessários, né? Brasília tem setores que ficam 6, 8, 10 quilômetros um do outro. Então, você tem que estar andando de carro para cima e para baixo, é um dispêndio enorme de energia, de tempo, e provocando, inclusive, congestionamento numa cidade como Brasília, que é cheia de viadutos, cheia de avenidas e tudo mais. Era um contrassenso disso tudo, né? Então, o uso misto, ele começa a ficar mais evidente na solução Curitiba, né? As nossas viagens a Curitiba, a turma não terminou não dando certo, custo de passagem e tudo mais, mas Curitiba é um exemplo vivo disso. Eu adoro ir a Curitiba porque quando a gente vai, a gente sente diretamente essa situação. A gente conversa com as pessoas da cidade, eles têm consciência disso, né? Então, junto aos chamados eixos, lá eles chamam eixos, são 5 eixos. Todo mundo sabe que é eixo lá na cidade. Então, eu moro perto de um eixo, eu moro um pouco mais afastado. Então, quanto mais próximo do eixo, a gente tem aquela montanha de edifícios, os prédios mais altos. Tal. E esses prédios, obrigatoriamente, são de uso misto. Porque é lá que as pessoas embarcam no transporte coletivo e tal. Então, nos pavimentos térreos desses edifícios, tem tudo enquanto padaria, farmácia, loteria, agência de banco e tudo mais. Então, isso evita que as pessoas têm que estar circulando desnecessariamente de um lado para o outro na cidade. E que próximo às suas casas, a gente possa ter de forma viável atividades econômicas. Eu digo de forma viável porque é o seguinte, não adianta você impor, olha, tem que ter uma farmácia a cada 20 quadras. Ora, se não tiver gente suficiente para comprar naquela farmácia, ela vai falir. Mas se você garantir pela organização do espaço, que a farmácia vai ficar num local de alta densidade, próxima de uma
rede de transporte coletivo de uso intensivo, a farmácia não vai falir. E a gente vai conseguir que esses equipamentos econômicos possam se sustentar. Né? É a tal sustentabilidade material das cidades. Né? Porque nosso trabalho, daqui a pouco eu vou comentar, fala um pouco disso. A gente não tem que ver só a sustentabilidade ambiental, a gente tem que ver a sustentabilidade material. Né? Ou seja, eu tenho que abastecer a população, eu tenho que gerar emprego para a população, eu tenho que ter essa materialidade próxima. Então, nesse jogo de buscar o equilíbrio da sustentabilidade urbana, eu tenho que ver um lado e tenho que ver o outro. Então, eu tenho que ir balanceando, pesando, etc. O uso misto, ele vai nos permitir uma cidade mais bem distribuída nos seus equipamentos e tudo mais, né? Muito bem. Antes de continuar aqui, eu quero voltar à densidade, né? Porque a gente está vivendo esse problema da pandemia, e um dos fatores que vem sendo bastante observado é que a pandemia ela é mais severa, muito mais severas, nas cidades mais densas. Né? Então, a densidade excessiva, ela pode gerar problemas, como é o caso de Milão, é o caso de Bérgamo. Bérgamo é uma cidade muito densa, tem muros, inclusive, a cidade está toda dentro dos muros, são muros que a cidade herdou da Idade Média. Né? Nova York é uma cidade absolutamente densa. Né? Metade das mortes da pandemia nos Estados Unidos estão numa única cidade, Nova York, que é uma cidade extremamente densa. Daí uma preocupação excessiva em relação a São Paulo, Rio de Janeiro e as metrópoles de um modo geral. Né? Mas todas elas vão ser acometidas, ou estão sendo acometidas, como o caso aqui de Teresina, que não tem densidade muito alta, mas que é um meio urbano, que é um meio porque as pessoas têm muito contato, têm muita mobilidade, isso tudo provoca disseminação. Daí a necessidade desse isolamento inicial. Voltando aqui à nossa lista, eu estou comentando os principais pontos de um plano de sustentabilidade urbana da China, com um horizonte de 15 anos, que eles vêm tentando implementar para minimizar as suas mazelas urbanas. Lembrando que este exemplo deva, de fato, ser desdobrado no planeta todo, inclusive aqui no Brasil. Quadras pequenas, no máximo 2 hectares. Olha, 2 hectares é uma quadra até muito pequena. A nossa quadra aqui em Teresina é 70% de 1 hectare, né? Quadra do centro, né? Todavia, tem cidades que têm quadras muito extensas, né? Nova York tem quadras de quase 2 hectares, está dentro desse limite aqui que eles consideram, quadra de no máximo 2 hectares. Porque se as quadras forem muito extensas, a gente prejudica essa mobilidade, essa acessibilidade interna dentro da cidade, dentro das comunidades. Tá? Brasília tem. Né? Brasília tem alguns espaços que você anda 200 metros para ter uma esquina, a W3, por exemplo, que é a via comercial da cidade. Ela tinha muito esse problema. Então, as superquadras, né, de Brasília são espaços muito maior que 2 hectares, né, e assim por diante. Viabilizar os deslocamentos pedonais, restringindo os deslocamentos motorizados. Então, é preciso que essas quadras menores e caminhos apropriados, acessíveis, rampas e tal, calçadas adequadas, ciclovias, que esses modais não motorizados possam ser priorizados, né? Porque
a motorização excessiva, ela gera situações de caos urbanos. Trânsito automotivo menor, né? Menos carros circulando na cidade, carros individuais, e prioridade para o transporte coletivo mais eficiente e confortável, né? Então, esse é um fundamento que se aplica a todas as cidades. A gente precisa melhorar a nossa condição de transporte coletivo. Esse trabalho que vem sendo feito pela Prefeitura de Teresina, muita gente critica e tal, especialmente o pessoal que anda de carro. Eu sempre disse para vocês, né? Eu questiono o Firmino em muitos aspectos aí na gestão, tudo, mas esse projeto, eu especialmente sou simpático a ele. Ele tem alguns pontos de vulnerabilidade, tem alguns pontos que são passíveis de crítica e tudo mais, mas, em geral, a lógica dele é correta. E eu acho que a cidade vai herdar de médio e longo prazo. No curto prazo, é difícil a gente conseguir entender os benefícios, né? Porque ele impacta, ele gera transtorno na sua implantação, no seu uso inicial, há muito descontrole. A gente tem que conviver também com empresários de mentalidade muito atrasadas, né? Que não conseguem entender isso, querem estar sempre tirando mais lucro da história. Então, tudo isso são pontos que a gente tem que refletir, mas que você criar eixos como foram criados de transporte, de deslocamento rápido, com pistas exclusivas, com estações climatizadas e tal, que ligam os terminais, e que desses terminais a gente tem uma rede de difusão de transportes locais, tá? Essa é a lógica, é muito correta. A implantação ainda está incipiente, eu acredito que a gente venha a ter reflexos da qualidade desse sistema mais à frente. O controle do automóvel, né? Eu disse aqui em vários momentos que é preciso ter motorização menor e tal. A gente tem que começar a controlar os automóveis, né? Então, a gente pode começar a controlar por vaga de garagem. A cidade de São Paulo, hoje, ela já tem uma legislação que tinham edifícios lá de classe de renda muito rica, que disponibilizava 8 vagas de automóvel por apartamento, 7, 6 e tal. Não é que eles têm proibido, eles estão com a seguinte política, olha, até uma vaga o custo é tal, até 2 vagas o custo já é um pouco maior. Você quer ter 5 vagas na garagem, em algumas regiões é possível, mas você vai pagar por isso, porque o carro ocupa muito espaço na cidade. Ocupa espaço nas ruas, ocupa espaço para estacionar no local de morada, para estacionar no local de trabalho, no local de estudo, né? E tudo mais. Então, é preciso começar a restringir, né? Um exemplo clássico que eu vi falando para vocês, Paris não tem posto de gasolina no centro da cidade. É uma restrição. Com o tempo, Teresina já também criou condições de inibição de novos postos. A legislação de Teresina já inibe nas regiões mais centrais da cidade. E assim por diante. A gente tem que ter uma programação de obras, de infraestrutura de transporte nas cidades, mais voltado para o transporte coletivo, né? O pessoal reclama muito. Teresina falta viaduto, falta isso, tal. Se a gente ficar facilitando a vida do automóvel o tempo todo, a gente nunca vai sair dessa enrascada, né? Então, andar de automóvel, de uma certa forma, tem que ser restritivo mesmo, né? Quem vai andar tem que dizer, olha, eu tenho que esperar mais tempo no semáforo e tudo mais. Eu tive a oportunidade de visitar Copenhague, Dinamarca, que foi uma das viagens que eu mais gostei na minha vida e tudo mais. E a coisa que eu mais fiquei impressionado é que os tempos de semáforo para o automóvel
era enorme. Dentro de um táxi, eu disse, porra, nós não vamos sair daqui, porque a preferência era para as bicicletas, para os pedestres e tal, né? E eles atravessavam em nível, tinha aquelas lombadazinhas e tal. Então, eles eram a prioridade. Automóvel que espere. Quer andar de automóvel? Que espere. A prioridade é para quem está de bicicleta, é para quem está a pé. E isso no centro de Copenhague é a regra. Quem for de automóvel lá já sabe que tem que ter paciência. O tempo não vai ser para ele, porque ele está ocupando 10 metros quadrados de espaço, né? E quer ter prioridade, quer ser o bonitão, né? Não, então, a prioridade não é dele, é de quem esteja se deslocando a pé e tudo mais. Todavia, quando vinha uma ambulância ou um carro de polícia, eles passavam, mesmo semáforo fechado, com uma velocidade menor, eles passavam, os outros carros ficavam retidos, depois que os carros eram liberados, né? Nessa mesma viagem, eu tive a oportunidade de ver avenidas de bicicleta, viadutos de bicicleta. Não precisava a bicicleta estar ao lado de uma avenida, de uma rua, de carro. Então, eu tinha avenidas só de bicicletas. Eu tinha viadutos, eu fazia contorno com viadutos de bicicleta. Eu andei muito, tive essa experiência de bicicleta lá muito forte. Então, e essas ciclovias iam pelos parques, nas margens de rios, né? E às vezes você chegava de bicicleta e entrava vagão adentro do metrô, né? Vagão adentro. Tinha um chip na bicicleta, não precisava nem descer da bicicleta, passar você passava com o chip e a bicicleta já tinha direito de entrar no metrô e você saía lá na outra estação já de bicicleta andando. Você estava dentro do metrô sentado na bicicleta, segurando aqui. Era um vagão só para bicicleta, vários vagões para bicicleta. Tá? Então, isso são exemplos de política de incentivo ao uso não automotivo dos deslocamentos. Outra política definida na China é dos edifícios verdes, né? Edifícios verdes no sentido geral, né? Não necessariamente só com mais jardins, com árvores e tudo mais, isso também, mas edifícios que pudesse ter programas de reutilização de água, programas de economia energética, que tivesse fundamentos de um edifício verde. Então, há um incentivo, há uma preferência para esse tipo de energia. O incentivo de energias renováveis, né? Então, o uso de energia renovável ser uma política mais intensiva, como é o caso da energia eólica, da energia solar, né? Das energias com biomassa, etc. Lembrando que a energia do petróleo, ela é uma energia, em tese, suja, porque é um recurso finito. Ele vai acabar, num dado momento ele vai acabar. E, além do que, como criou-se uma indústria petroquímica muito forte, essa indústria hoje é um dos maiores lobbies que existe no planeta e ela busca a sua perpetuação, porque o petróleo, ainda que em condições mais adversas, ele continua podendo ser extraído de camadas mais profundas, do mar, de rochas mais sólidas, como o xisto e tudo mais. Então, essa indústria, ela não quer pura e simplesmente acabar ou se transformar de uma hora para outra. Existe aí todo um patrimônio, todo um legado, e então ela esperneia e ela tem uma influência muito grande, um lobby muito grande, por isso que não é fácil tirar carro, né? Não depende só da vontade de um prefeito e tudo mais, existe um jogo de pressão muito grande. Você diminuir a frota de automóvel, você impacta diretamente nessa indústria, né? Na indústria petroquímica, menos consumo de combustível. Eu imagino que eles estejam esperneando aí, né? Agora que nós estamos no confinamento, o número de deslocamento é muito menor de automóvel. Vocês imaginem o impacto, né? Por isso que a lei da oferta e procura
fez com que o petróleo baixou muito, o custo baixou muito, né? A procura diminuiu, o custo baixou para, de alguma forma, incentivar, né? Gestão dos resíduos, né? Isso é um item muito, muito importante nos meios urbanos. Como as sociedades urbanas são potencialmente sociedades consumistas, muito consumistas, no meio urbano a gente tem a ação da propaganda, os incentivos culturais, né, consumista, muito forte, você é martelado dia a dia, né? Hoje você está na cabeça acostumado de que todo ano tem que mudar o celular, né? O celular vem sempre com recurso tecnológico a mais, aqui e ali e tal. Isso faz com que a gente entre numa espiral consumista sem fim, né? Também os produtos tendem a ser descartáveis, né? Os carros 1000, né? O carro 1000 é para 3 anos, 2, 3 anos. O objetivo da indústria é ter um giro, né? Cada vez mais consumo, né? E os produtos de modo geral, né? Eu sempre dou um exemplo em sala de aula, não sei se eu já dei nessa turma, mas em outras turmas eu dei, e que a minha família lá em São Paulo, a gente tem uma casazinha de praia, cidade chamada Caraguatatuba, e lá tem um liquidificador, de quando eu nasci o liquidificador, exatamente de quando eu nasci. E esse liquidificador, ele funciona que é uma beleza. Ele foi para lá porque era um liquidificador velho, aí compraram um novo. Esse novo já passaram 5 ou 6 outros. E o velho está lá funcionando. Porque quando aquele liquidificador velho foi fabricado, o conceito era outro. Existe um conceito de uma certa durabilidade. Tá? Lá no meu escritório, no meu galpão de produção, eu tenho uma geladeira velha, que era a minha antiga geladeira. Está funcionando com uma beleza. Ela era uma geladeira antiga e tal, resolvemos comprar uma nova e tudo. Aí já veio a nova, já veio uma outra nova, já veio uma outra nova, e a minha velha está lá funcionando. E lá ela tem uma demanda muito maior, porque eu tenho alguns operários que trabalham comigo, então o consumo de água gelada, dessas coisas, é muito maior do que o da minha casa. E as geladeiras na minha casa não estão aguentando tanto. Então, os resíduos que surgem, os lixos, né, são muito grandes na cidade, né? Lixos em geral, por exemplo, o lixo industrial que eu acabei de citar, né? Os computadores, né? Há 4 anos atrás eu comprei um computador de ponta. Eu tive a oportunidade de viajar no exterior e comprei um computador de última geração. Hoje ele é uma tartaruga velha, ele já não serve para nada. Vai virar sucata, como a gente tem sucata digital aos montes por aí, né? E a gente tem com isso tudo em conta, né? A indústria da moda, a moda no design, a moda na roupa, a moda de tudo. Essa indústria da moda tem por trás de si uma lógica do giro, né? Se no ano a moda, a cor, a paleta, como se diz, é verde, no outro ano muda, é laranja, e no outro ano é não sei o que, para forçar que as pessoas busquem estar consumindo mais. Essa é a lógica. E com isso se produz lixo industrial. E se produz lixo de toda ordem. A gente tem o problema das embalagens, né? Nos supermercados tem vários produtos que a gente compra no supermercado que a embalagem é mais cara do que o que está dentro, né? Então, logicamente, a embalagem vai para o lixo. Então, a gente tem resíduos. Tá? A gente tem resíduos na construção civil, muitos resíduos na construção civil, especialmente na construção civil que é praticada aqui no Brasil, que é muito artesanal ainda. Então, sobram muitos resíduos. E há resíduos na sociedade de consumo de um modo geral, né? Então, esses lixos, eles muitas vezes são simplesmente aterrados. As usinas de compostagem são muito caras, mas é preciso implantar essas indústrias e é preciso difundir uma cultura do menos consumismo, de produtos mais duráveis. A gente vai ter que encarar isso. Num dado momento, nós vamos ter que encarar isso. Não é possível cada vez mais, porque cada vez mais a gente é forçado a consumir. De uma forma impulsiva, né? Chega a um ponto que a gente tem até avanços tecnológicos que são represados
para só surgirem no mercado 4, 5 anos de comum acordo entre as empresas, para que antes os consumidores passem por outras etapas de consumo, para depois terem acesso a uma determinada novidade tecnológica que já era possível ser lançada no mercado, mas que é represada para forçar essa espiral de consumo sem fim que a gente se viu envolto, né? Então, essa gestão de resíduo, ela passa não só pelo tratamento final desses resíduos, mas passa pela mudança de mentalidade, uma mudança cultural. A produção desses resíduos, a necessidade ou não desses resíduos, como é que a gente vai lidar com isso tudo, né? A coleta seletiva para que a gente tenha a possibilidade de reciclagem. As reciclagens são muito importantes, né? Tem se avançado bastante nisso, mas ainda há muitos avanços pela frente, né? Na nossa cidade, por exemplo, essa coleta dirigida de resíduo plástico, metal, tudo mais, existem vários pontos de coleta, mas a gente não tem muita segurança da destinação desses materiais. De fato, eles vão ser transformados em materiais reciclados, né? Alguns conseguem ser, outros simplesmente terminam indo para o lixo comum. Então, é preciso uma política nesse sentido. É preciso reciclar esgoto, né? Nesse sentido, a cidade de Nova York está bastante avançada, outras cidades também. Eles estão conseguindo produzir energia com esgoto, eles estão conseguindo produzir fertilizante para atender os parques e programas de hortas públicas no entorno da cidade a partir do esgoto, né? E eles estão produzindo alguns componentes químicos também a partir do esgoto. Quer dizer, o esgoto é um potencial muito importante. Hoje a gente gasta para tratar e joga fora. Então, eles estão tratando e gerando outros produtos que voltam como benefício para a comunidade. É um ganho que a comunidade tem, que teria que comprar fertilizantes químicos e tudo mais para manter os parques e tal. Aí eles conseguem reverter isso e produzem energia, né? Produzem energia. Então, a gestão dos resíduos sólidos, dos resíduos pastosos, que são os esgotos, isso tudo é de fundamental importância, né? Nova York teve uma experiência de parque muito importante, que é um ícone no mundo todo, né, que é o Central Park. Não tem quem não conheça o Central Park de imagem, de ouvir falar e tudo mais. O Central Park foi construído em cima do antigo lixão de Nova York. Isso décadas e décadas atrás, né? E recentemente Nova York ganhou um parque tipo 3 vezes maior que o Central Park, que foi construído em cima da área mais recente de lixo. E a cidade está trocando esses aterros, que consumem uma área enorme, diminui a densidade da cidade, polui o meio ambiente e tudo mais, e ela construiu um parque. O parque ainda não tem ainda uma arborização grande e tudo mais, e está sendo implantado agora, a vegetação ainda está sendo formada, lagos e tudo mais, 3 vezes maior que o Central Park. E era o lixão da cidade, né? Era um lixão relativamente controlado, não era como o nosso, né? Mas ocupava muito espaço e ainda era uma tecnologia atrasada. E hoje eles estão implantando uma nova tecnologia. Diga, Ana Amélia. E como é que eles conseguem controlar essa parte de contaminação dos dejetos aí para... Bom, a implantação de um parque leva um tempo, né? Esse tempo é um fator muito importante para você começar a ter esse controle. Mas, te respondendo mais objetivamente, com recobrimento, né? Os lixos já eram recobertos, no nosso caso aqui também é. Então, a gente cria grandes valas, os lixos vão sendo depositados, depois tratores de esteira pegam terras, argila, terra que seja,
e cobrem aquele lixo, né? Vão cobrindo. Tanto é que esse parque novo lá de Nova York, ele tem uma feição de morros, são ondulações. Essas ondulações são esses aterros que buscam controlar essas questões de contaminação. E esse parque ele vai sendo aberto à população gradativamente, quando se tem mensurações seguras de controle das condições ambientais para a frequência do grande público, né? Aí eles vão ganhando e tal. Eu acredito que o nosso aterro sanitário, num dado momento, esse aterro que a gente tem, no que chamado quilômetro 7, esse aterro, num dado momento, vai ser um parque. Talvez o grande parque que a Zona Sul está precisando, tá? Porque ele tem muitos hectares. O importante é tratar esse chorume, né? Como? O importante é tratar o chorume, né? Que Sim, é o que sim. contamina mais, né? É o que contamina mais. Hoje, já, no caso de Teresina, já existe um certo controle do chorume. Há um certo controle. Já foi mais bruto, mais selvagem esse sistema para trás. Hoje a gente já avançou bastante. Mas estamos num degrau tecnológico bem abaixo do que Nova York esteve, nesse aterro que eles deixaram de ter, e do que as estações de compostagem que eles têm hoje. Hoje ele já tem um outro sistema, que ocupa muito menos espaço. Porque o grande problema do aterro sanitário são as distâncias, né? Você já imaginou, né, essa frota enorme de caminhões que recolhe o lixo, tendo que percorrer toda a cidade, muitas vezes pingando lixo pelo asfalto e tudo mais, até chegar na estação e depositar lá e volta para pegar uma nova carrada? O quanto isso é caro? Então, hoje, Nova York está buscando ter várias usinas estrategicamente localizadas. Então, esse deslocamento da frota de recolhimento de lixo vai ser muito menor, e já está sendo muito menor. Eles estão trocando o sistema. Só que isso é caro, as nossas cidades são pobres. Não pode num toque de mágica, implantar isso de uma hora para outra. Mas cidades como São Paulo ou outras cidades já estão começando a trabalhar isso. Oi? Uma coisa que eu acho que eu me interesso muito por esse assunto aí, né? Que eu queria alguma coisa que, por exemplo, os próprios edifícios tivessem uma forma de tratar a parte do esgoto deles, Sim. sem ter que lançar e isso, porque a gente consegue fazer isso em residência, né? Por exemplo, na área rural é mais fácil, a gente faz aquela bacia de evapotranspiração, mas requer um certo espaço para isso, né? Agora, deve ter maneiras de você fazer isso nos próprios edifícios, para não ter que ficar lançando esses esgotos em áreas longe. Isso seria muito interessante, é muito importante isso. Existe, a lógica é por aí. Você não tem que transportar todo o volume de lixo para a destinação final, você transporta uma parte. Interessante que uma parte já possa ser processado lá na origem, porque evita transporte, né? Evita esse dispêndio e tudo mais. Isso já está acontecendo. Eu fui aluno de um professor da Universidade de Columbia, em Nova York, e esse professor era um hindu, é um dos grandes nomes dessa gestão de resíduo no mundo. E ele foi meu professor, e ele está implantando esses sistemas, inclusive aqui no Brasil, em Fortaleza. Ele foi meu professor lá num programa de pós-graduação em Fortaleza, que era um programa em conjunto com a Universidade de Nova York. Eu sofri um bocado para acompanhar a aula dele, que era em inglês, eu sou ruim de inglês, mas terminei sobrevivendo. Mas, enfim, na Unifor, que é a universidade onde a gente frequentava, hoje, ele implantou, em conjunto com a comunidade acadêmica lá, um programa de tratamento de resíduos já dentro da Unifor. Tá? A Unifor já está com esse programa, a semelhança do que eles vêm implantando em Nova York. Tá? E a Prefeitura de Fortaleza, no novo plano diretor de Fortaleza, eles estão estimulando que pelo menos os produtores, os maiores produtores, começando pelos maiores produtores, universidades, grandes empresas, etc., grandes condomínios, possam ter suas próprias estações, tanto para esgoto, quanto para resíduos de lixo. E uma parte que não consiga tratar, somente uma parte seria transportada. Agora, no plano diretor de Fortaleza, eles estão prevendo estimular.
né, o cara vai começar a pagar menos imposto. Porque quando você paga imposto, o IPTU, você está pagando o recolhimento do lixo. Tem lá uma parte da planilha que é do recolhimento de lixo. Se uma universidade como a Unifor consegue tratar, digamos, 60% do lixo lá por conta própria, é justo que a conta desse lixo venha 60% mais barato. Tá? Então, é isso. Né? Pois é. E é isso que está acontecendo de modo geral. Em Nova York, eles estão implantando isso. Não é um problema ainda muito disseminado, mesmo em Nova York. Eles estão começando, né? Eles trocaram a velha usina, estão com as usinas de compostagem e estão criando, né? A Universidade de Colômbia tem um campus, que é um campus maior, que fica lá perto do Central Park, lá no fundo do Central Park. Lá, todo o resíduo já é tratado. No campus central, né, já ainda está mais incipiente esse processo, né? Mas no campus mesmo, lá maior, eles já trataram todo o resíduo. E assim várias outras entidades, instituições, etc. Os novos prédios de Nova York já são obrigados a terem essas estações para esgoto, e o lixo, parte do lixo, né? O lixo sólido ele já é um pouco mais complicado. O lixo orgânico é mais passível de um tratamento. Agora, os lixos de plásticos, de metais e tudo mais, aí tem que ter realmente um sistema de recolhimento e tudo para facilitar o processo. É difícil, numa escala menor, você fazer esse tratamento. E, por último, aqui, a gestão das águas, né? Então, a gestão das águas é um item muito importante. A gente não sente muitas vezes aqui no Brasil a importância desse item. Aqui em Teresina, a gente tem uma relativa abundância de fontes de água, né? Na região amazônica, mesmo cidades ali da região da Mata Atlântica e tal, a gente sempre tem muitos recursos de água. Por isso mesmo, nós somos um país que desperdiça muito água, porque a gente acostumou a ter a fartura, né? E a gente não controla, não regra o consumo, né? E as políticas de reuso de água são muito tímidas, né? Lá na Unifor, novamente chamando o exemplo da Unifor, eles têm muitos jardins, é um campus lindo, o campus da Unifor. É uma universidade particular, mas é um campus incrível, muita vegetação. E a água que é utilizada é quase toda já de reuso. E eu estou falando de Fortaleza, que é uma cidade que tem muito problema de abastecimento de água. Eles têm muito problema, eles têm uma política de controle de água hoje já muito forte, né? Quem consome mais do que uma determinada proporção lá de água, começa a ter uma conta de água muito cara. As contas de água lá de Fortaleza são bem mais caras do que as que nós somos habituados a pagar aqui por Teresina e tudo mais. Porque é uma cidade cercada pelo sertão. O sertão vai bem na porta de Fortaleza. Então, eles não têm muitos mananciais de água. Então, eles precisam trazer água de longe, reservar essa água através de grandes reservatórios que existem nas proximidades de Fortaleza. Tem água para abastecer Fortaleza que vem de 200, 300 quilômetros de distância, né? Inclusive, esse programa do Grande Canal de Água do Vale do São Francisco, uma das serventias desse grande canal era gerar um excedente hídrico para ajudar a abastecer Fortaleza, né? Eu não sei se isso já está acontecendo ou não, mas Fortaleza tem esse trauma da água muito forte. É comum faltar água na cidade, há revezamento, às vezes. Tem bairro que hoje é o dia de ter água, tem bairro que o outro dia que tem água e assim por diante. Então, como a cidade cresceu muito, não se tem potencial de água suficiente para atender a cidade. Teresina vive alguns apagões de água, mas é muito mais em função da deficiência do sistema, da rede, dos reservatórios, do bombeamento e de tudo mais. Não da captação. A captação é relativamente farta, né?
o tamanho atual da cidade. É claro que num crescimento, se esse crescimento não for controlado e tudo, a gente pode vir a ter estrangulamento, sim. Então, a água deva ter um controle, uma gestão de água. No meu projeto do mestrado, eu trabalhei com um programa de reuso de água na área central da cidade de Teresina, por conta da cidade, no centro, pelo menos, felizmente, ter um conjunto muito grande de praças, nós temos 11 praças e tudo mais, e a gente tem observado que o capeamento vegetal dessas praças tem tido um certo sofrimento, uma falta de trato e tudo mais, muitas árvores estão se perdendo e tudo mais, e mesmo a necessidade de arborização das ruas centrais e tudo. Então, eu imaginei um programa de reuso de água. Quer dizer, o centro da cidade já é atendido por uma rede de esgoto. Então, a ideia é que lá tem uma estação de bombeamento ali na Avenida Maranhão, próximo do Armazém Paraíba. Essa estação de bombeamento joga água lá para a ET, que fica no Pirajá. Então, a ideia é que parte desses dejetos que chegam lá realmente vá para a ET e outra parte menos pastosa, com menos viscosidade, possa receber um tratamento intensivo naquele ponto e ser reutilizada para as praças e para os programas de arborização da área central da cidade. Muito bem. Com isto eu falei dos principais pontos, existem muitos outros, dos principais pontos do programa de sustentabilidade urbana que a China está implantando, né? E está aberto para comentários. Em seguida eu vou falar do nosso trabalho. Quem quiser fazer comentários. Eu acho que a aula de hoje é bastante interessante, porque é uma aula que deixa um pouco essa parte mais conceitual, teórica, e cai um pouco mais na prática, né? Começa a disponibilizar assuntos que vocês, como profissionais, quem for especialmente trabalhar nessa área urbana, vão estar lidando no dia a dia. Vocês vão certamente, né, serem a continuidade desse espírito que está surgindo no mundo. E essa pandemia vai ser um fator de catalisação desse espírito. Eu acho que, a partir da pandemia, a gente vai ter que ver esse mundo mais verde, esse mundo um pouco mais racional, um mundo que a gente consiga ter uma condição de vida melhor. Diga lá, Ana Amélia. Não, professor, só queria... Depois o senhor tem livros aí que você possa indicar. Sim, desses dois assuntos, tanto do reuso de água, tanto dessa parte das águas como do de esgoto, porque isso aí eu acho muito interessante, que a gente tinha que ter mais ações para uso, né, nesse sentido aí. Eu tenho alguma coisa, sim, mas tenho muito material. Eu estou fora de casa, né? Da minha casa está vindo. Não, mas não precisa ser agora, não, quando eu puder. Mais à frente, porque um material justamente sou lá da Universidade de Colômbia, parte desse material está em inglês, a maior parte, mas que é um material, mas tem uma parte em português. Então, é o material mais atual que eu tenho. Mas tem livros também, tem um famoso livrozinho verde, que foi publicado em conjunto com a editora da universidade, lá de Fortaleza, e esse livro tem uma coletânea de artigos interessante, e, salvo engano, tem um só especificamente sobre água. É muito interessante, depois a gente pode te repassar, ok? Sobre o nosso trabalho, ao longo da semana, um ou outro aluno levantou algumas questões, especialmente a Érica, que eu acho que não está aqui, a Érica Galvão, né? Que estava encontrando dificuldades de discernir o que seria ponto positivo, o que seria ponto negativo, etc. Tá? Bom, é preciso, em relação ao trabalho, a gente lembrar dos 3 componentes que a gente tem que analisar.
tá? Às vezes o que é ponto positivo para um componente pode ser negativo para o outro. Isso é meio intricado, né? Mas, em si, o componente material, eu estou usando essa palavra-chave porque é uma palavra que vai explicitar bastante essa questão. Componente material é toda e qualquer condição necessária para viabilizar a vida socioeconômica da população, a vida social. Para você viver em sociedade, você tem que ter emprego, tem que ter uma economia, tem que ser abastecido, tem que, né? Então, a sustentabilidade que a gente alcança por esse parâmetro, tá, é uma sustentabilidade baseada no ganho de empregabilidade, na facilidade que a gente vinha ter nos abastecimentos de energia, nos abastecimentos de produtos, né, que a cidade vinha ter. Tudo isso aí é positivo, tá? É positivo, né? Aspectos negativos, por exemplo, no caso de Fortaleza, um aspecto negativo é a dificuldade de abastecimento de água, né? É um item material, é necessário para a sobrevivência humana, né? Então, a água lá é escassa, tem que ter controle, né? Ninguém pode consumir abusivamente. E, assim mesmo, tem períodos críticos, que tem água e não tem. Então, isso, para Fortaleza, é um ponto negativo, né? Fortaleza, até um tempo atrás, tinha como ponto negativo a abundância de energia. Por quê? Como a nossa matriz energética no Brasil é muito fundamentada nas hidrelétricas, as hidrelétricas estão nos rios muito caudalosos, logicamente no Ceará não tem rio muito caudaloso. Então a energia tinha que vir de muito longe, de Tucuruí, ou de São Francisco, para abastecer Fortaleza. Como Fortaleza está muito longe das fontes de energia hidrelétrica, era um fator negativo para a cidade. Hoje já não é tanto, porque começou a ser difundido em todo o litoral cearense fontes de energia eólica, e também estão surgindo fontes de energia solar. Então, tudo isso está equilibrando. Então, de repente, o que era negativo passa a ser positivo, entendeu? Os abastecimentos, né? Então, produtos alimentícios, muitos antigamente vinham do sul do país, era muito caro. Cenoura vinha do sul do país, etc. Mas aí as serras começaram a produzir. Então, as serras de Baturité, a serra da Ibiapaba, então esses abastecimentos começaram a ter um custo menor, mas ainda assim tem um custo, porque tem que andar 300, 400 quilômetros para chegar em Fortaleza. Isso encarece o produto. Se a cidade tiver hortas, como foi a ideia aqui de Teresina, a gente ter as hortas, a gente vai minimizar o custo de parte dessa produção, que não vai precisar vir de tão longe, e gera-se emprego local, tá? Essa é a lógica. E assim por diante. Então, a análise, sob o ponto de vista material, vai ser sempre nesse sentido, energia e produção, a economia em si, em todos os aspectos, tá? Então, a gente pode fazer uma análise da economia comercial, da economia industrial, da economia de serviços, né? Dos abastecimentos, das fontes energéticas e tudo mais, tá? A água é um bem material que a gente precisa para viver na cidade. Então, se tem facilidade de água, se não tem, se a água é tratada, não é tratada, etc. Quando a gente for fazer uma análise de uma cidade dessa qualquer, ou de um bairro, a gente deva levar em consideração. Por exemplo, a água nos bairros aqui de Teresina. Se for um bairro de periferia, um bairro muito afastado, né, esse bairro ele vai ter uma pressão de água menor. E tendo a pressão de água menor, isso é um ponto negativo, né? Porque de vez em quando está faltando água. Isso acontece no Vale do Gavião, isso acontece no Planalto Uruguai, isso acontece às vezes até na Morada do Sol, né? Nas partes mais altas da Morada do Sol, que são bairros que estão na borda do sistema de abastecimento da água. A água chega lá já com pressão menor. Então, chegando com pressão menor,
dispõe aqueles bairros a ter um pouco de colapso. Então, isso é um ponto que a gente pode analisar como negativo, sob o ponto de vista material. Por isso que no nosso trabalho, a gente tem que ter 3 partes bem distintas, né? A análise material, que é essa questão da viabilidade econômica e social, tá? E a análise ambiental, que a gente vai fazer em separado. Essa análise da questão do cidadão, da qualidade de vida do cidadão, passa por vários aspectos, né? A habitabilidada, a questão da moradia, a questão da incidência de doenças naquela cidade, se a incidência for maior, né? Aqui em Teresina, por exemplo, é uso corrente os vermífugos, tratar verme. Todo ano a gente toma, ou de 2 em 2 anos, sei lá, porque no nosso meio existe uma predisposição de contaminação muito grande. Nem toda cidade é assim, né? Muitas cidades bebem água direto da torneira, a gente não consegue beber. Então, são esses aspectos de qualidade de vida. A questão da vegetação, né? A questão de disponibilidade de educação, de saúde, de creche, todos esses aspectos vão estar relacionados no segundo item. Eles podem aparecer como negativo, como positivo. Teresina, por exemplo, se a gente fosse analisar 20 anos, a educação em Teresina, a educação pública, que é a que vai importar, porque a educação pública é que vai atender 80%, 85% da população. Então, é a geral, é a que vai importar principalmente. Então, essa educação pública em Teresina, ela era relativamente precária. A pessoa saía sem saber matemática nenhuma. Hoje nós tivemos um ganho. O que era negativo passou a ser positivo, porque entre as capitais do Brasil, a educação de Teresina hoje tem um dos melhores conceitos, então é um fator positivo. Algum bairro que a gente for analisar em particular, que tem uma rede de educação pequena, como por exemplo Jacinto Andrade, aí a educação naquele bairro vai ser negativa, porque não tem oferta. As crianças têm que sair de lá para poder buscarem escolas, tá? Quando a escola é estadual, ela é menos eficiente do que a municipal. Existe uma fila de espera aqui nas escolas municipais, porque as estaduais nem sempre têm a mesma performance, mas também tem melhorado, né? Porque uma coisa puxa a outra, né? Na verdade, o caso de educação aqui em Teresina, ele foi puxado pela rede privada, né? Quando as escolas privadas começaram a ter excelência, né, ainda que se questione um pouco essa excelência, mas o caso do Dom Barreto, o caso do Diocesano, de outras escolas, depois veio o SEV, todas elas, né, Lerote, tudo. Então, essas escolas começaram a ter uma pontuação alta, num plano nacional, inclusive. Então, isso terminou estimulando que os gestores públicos, né, começassem a melhorar também as suas escolas. Até porque se fazia uma comparação, né, do abismo que existia entre a escola particular com a escola pública, no caso de Teresina, né? As escolas particulares mandando muito bem e as públicas com muita precariedade. Então, isso começou a ter um ganho. E assim por diante, né? A gente pode fazer análise de diversos aspectos. O nosso trabalho não é um trabalho em profundidade. Um trabalho em profundidade desta natureza implicaria num documento que a gente chama de diagnóstico urbano, que é um documento que se produz numa cidade num prazo de 1 ano, 8 meses de estudo, tem que ter uma base de informações mais pormenorizada, mais criteriosa e tudo mais. A gente vai fazer uma simulação, é um estudo rápido, é um estudo breve, mas que a gente pode perfeitamente discernir todos esses aspectos. O critério, né, é sempre este. Sob ponto de vista material, economia, disponibilidade de recursos energéticos e materiais para o bom desenvolvimento da comunidade, isso é positivo? Isso é negativo? Essa resposta vai nos dar um posicionamento.
ainda que esse posicionamento não venha a ser explicitamente numérico. Via de regra, não é. Mesmo o pessoal que elabora plano diretor, muitas análises são feitas de natureza subjetiva. Nem sempre a gente pode ter uma condição de análise com parâmetro mais exato. Seria desejável, mas nem sempre a gente tem essa condição. Tá? Aí tem o terceiro fator. O terceiro fator é o mais simples, é o mais rápido, tá? Que é a gestão disso tudo. Né? A gestão de todos esses serviços e recursos, sob o ponto de vista material e sob o ponto de vista social, é adequado, não é adequado. E isso vai impactar, por exemplo, se tem um plano diretor, se o plano diretor está funcionando, se ele foi revisado, se tem uma secretaria de planejamento que faz controle, fiscalização, etc. Se a gente tem bons agentes sanitários, se os cuidados sanitários são atendidos com presteza e tudo mais. Por exemplo, um mercado público em Teresina é um desastre sanitário. Um mercado público em Teresina, depois de uma crise de pandemia como a nossa, pelo menos uns 3 ou 4 deveriam ser objeto de fechamento imediato. Imediato. Fecha. Tá? Fecha. Tá? Algum feirante que queira provisoriamente continuar sua atividade, coloca no meio da rua. E vamos reformar. Porque é um escândalo. É absolutamente um escândalo. Não tem como, por exemplo, atividades de frigoríficas, de peixe e carne, lá do Mercado Central, continuarem funcionando como está funcionando. Tá? A gente não pode querer falar da China se a gente tem um exemplo muito pior aqui, acontecendo aqui, na nossa vista, com precariedade enorme, tá? E com mortalidade. É uma mortalidade muitas vezes invisível, né? As pessoas morrem ou contraem doenças crônicas, com a questão da carne suína, né? O problema que vai para a cabeça, tudo. Muita gente tem na cidade e tal, em função de mercado, que é um problema. Então, se alguém for fazer um bairro que tenha um mercado precário, o mercado vai aparecer no bem-estar social, no segundo item, como precário. Né? No primeiro item, ele pode aparecer até como regular. Existe um mercado público no bairro? Tem. É ruim, é precário, tudo, mas tem. Então, é um ponto médio. Não deixa de ser interessante o fato de ter mercado, porque nem todos os bairros têm. Os que não têm, têm uma dependência de abastecimento, de ter que se deslocar para outras partes da cidade, ou então de ter que fazer esse tipo de compra no supermercado, que muitas vezes o produto é mais caro, não tão diversificado. Tá? Só um momentinho aqui, eu vou ter que interromper. Professor, está Professor, sem tá áudio. professor. Eu esqueci de reativar. Então, é isso. Em síntese, o trabalho, eu espero receber dividido nessas 3 partes, né? Material, bem-estar e gestão. E em cada uma dessas partes, vocês vão fazer um breve comentário positivo, um breve comentário negativo. Para fazer, sustentar esse comentário positivo ou negativo, vocês vão buscar pela internet conhecer um pouco mais a fundo o espaço que vocês estão lidando. Por isso é que eu indiquei que, preferencialmente, vocês pudessem fazer um trabalho do bairro que vocês moram ou da cidade de origem de vocês, porque, certamente, nesses casos, vocês já têm alguma experiência, algum conhecimento e possam embasar um pouco melhor os comentários e o trabalho que vocês vêm fazer. O título do trabalho é Diagnóstico Urbano.
diagnóstico de sustentabilidade urbana. É esse o título do trabalho, diagnóstico de sustentabilidade urbana. Então, vocês vão fazer um diagnóstico da materialidade do espaço, né? Uma cidade é sustentável se ela consegue gerar emprego para os seus moradores. Se gera pouco, se tem desempregados, subempregados, etc., é negativo, né? Se gera em equilíbrio, é positivo, e assim por diante. Essa questão da fonte de energia, do mesmo jeito, né? Nós temos energia, né? É sustentável no sentido seguinte, ela é oferecida o ano todo, tem muitos apagões, não tem apagões, é energia de boa qualidade e tal, o custo da energia é baixo, é alto e tal, tudo isso aí são comentários que eventualmente vocês podem lidar. A possibilidade de análise é muito grande, eu diria quase que infinita. Vocês vão escolher de livre-arbítrio aqueles itens que vocês entendam que impactam mais a comunidade, né? Que possam impactar mais. E fazer essa análise, ora positiva, ora negativa, para um aspecto, depois outro aspecto, depois outro aspecto. Tudo isso é muito rápido, porque eu limitei o trabalho a 2 páginas. Eu não quero trabalho muito grande, não dá para mim ler trabalho de todo mundo sendo muito grande. Além do que, quando eu proponho que o trabalho seja mais sintético, fica mais difícil da turma que gosta de Ctrl+C, Ctrl+V, sair copiando o texto. Porque o trabalho mais sintético exige uma depuração, exige que vocês vejam a situação e tendem a escrever com suas próprias palavras. Professor, né? Então eu posso fazer Diga lá. meio que em forma de texto corrido, é? Sim, pode fazer. É um diagnóstico. É um diagnóstico. Beleza. Tá? Mas é não diferente do outro trabalho de... E, professor, não pode fazer também como tabela, como a gente falou, daquela, colocando qual é o problema lá, o indicador, e dar ao lado se é positivo ou negativo, Pode. explicando. Pode. Só que é uma tabela com preenchimento de texto corridos. Né? Isso. É só para uma forma de só para organizar. Pode. Tá. O que eu não quero é que seja uma tabela só de dados numéricos. Isso a gente fez no trabalho de Miguel Alves, agora não. Tá, né? Aquele trabalho de Miguel Alves era um levantamento de dados. Né? É para embasar esse, né? Esse caso não é. Pois é, os dados são para embasar esse trabalho agora, né? Dos dados, a gente pode até citar no meio do texto, tudo, como exemplo, olha, está ruim, tanto é que tantos por cento só é atendido com rede de esgoto, tal, mas não é um trabalho, não é uma tabela de valores numéricos, não é. Tá bom. Bom, pessoal, alguma dúvida a mais, a gente vai tirando pelo grupo do WhatsApp, tá certo? Quinta-feira que vem a gente volta a ter aula. Felizmente o feriado não vai cair no dia da nossa aula. Isso é bom, porque vai ter um feriado semana que vem, que é dia de terça-feira, né? Que é dia 21, dia do Tiradentes. Sexta-feira agora também é feriado antecipado do aniversário da cidade. Também não vai nos atingir. Então isso é bom, porque a gente não tem descontinuidade e tudo leva a crer que a gente vai terminar a nossa disciplina no dia exato que terminar os conteúdos, correto? Muito bem, pessoal, bom confinamento para vocês, fiquem em casa, tá? Até porque todos os assuntos que a gente está tratando aqui leva a essa lógica de pensamento científico de que, neste momento, ficar em casa é o melhor. Vai ter um momento da gente ter que reerguer a economia das nossas comunidades, do nosso país. Vamos ter que trabalhar muito, vai ter muitos problemas e tudo, mas no momento a gente tem que preservar a vida, tá bom? Um beijo grande e até a próxima aula. Tchau, professor. Até mais. Tchau. Valeu, professor.